Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá, boa tarde, 19 de setembro de 2022, estamos iniciando aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM, mais um programa Café com Prosa. Eu sou Rafael Dutra e sigo com você até às 18 horas. Você também poderá acompanhar esse programa pelo Instagram, Facebook, Twitter e todas as redes sociais aí, e também os recortes durante a semana. Comigo na bancada o jornalista convidado Igor Sorrenti. Igor, boa tarde, prazer em tê-lo aqui comigo, mais uma vez na bancada do Café com Prosa. Tá acelerado hoje, Rafael? Tô. É que a gente começou um pouquinho atrasado, então eu tô tentando acelerar para dar certo. Olá pessoal, boa tarde. Este é o 7º programa Café com Prosa e na tarde de hoje já temos aqui a nossa convidada. Vamos trazer muita informação sobre o mundo da engenharia e da arquitetura. O nome dela é Cristiana Vilarinho. Boa tarde, Cristiana. Eu quero saber um pouquinho sobre quem é você. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí. É uma honra participar do programa de vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu sou barretense, nasci em Barretos e me formei aqui na Faculdade de Engenharia de Barretos, hoje Unifeb, né? Na minha época era FEB, e já estou na área de engenharia, de construção civil há aproximadamente 25 anos, né? E sempre trabalhei aqui na nossa cidade em Barretos. Eu tenho um escritório, trabalho como profissional liberal, né? E já trabalhei algumas vezes para algumas empresas também. Inclusive, uma época trabalhei no setor de aprovação de projetos de obras particulares na prefeitura. E vamos ver o que mais. Tenho 2 filhas. As minhas 2 filhas também estão seguindo engenharia, não civil. Mas uma vai ser engenharia química, outra engenharia bioquímica. Mas estamos todos na engenharia. Todos na engenharia, na mesma área. Na verdade, a minha casa respira engenharia desde sempre, né? Que mais? Aí eu sou filha da Maria Augusta Vilarinho também, que quase ninguém conhece, né? Minha mãe tem uma vida política, uma vida de ação social muito intensa na cidade, né? Então, assim, um pouquinho dessa parte eu acho que eu herdei dela também, que hoje eu sou presidente da Casa dos Engenheiros e Arquitetos. Então, assim, essa parte de trabalhar com a comunidade, com as pessoas, é uma coisa que, igual eu falei, a gente tem um pouco no sangue, né? Acaba herdando da mãe aí. Então, é isso que eu queria saber. Como que é o peso de ser filha da Maria Augusta? Porque ela tem uma atividade social muito forte. Foi vereadora aqui na cidade de Barretos. Ela está com quantos anos e está firme e forte, atuante na Abavim, né? Sim. Até para quem está nos acompanhando, você poderia falar um pouco da trajetória de sua mãe também e aproveitar e explicar como é que funciona a Abavim também. Bom, minha mãe tem 76 anos. Olha, que legal. Só de Abavim eles têm mais de 25. Nossa. Mais de 25 anos. Praticamente a Abavim foi fundada um pouco antes dela entrar na política e ela desenvolveu muito, conseguiu muita coisa em termos de, vamos falar assim, de melhoria para a entidade, de abrangência, participando da política, né? Então, basicamente, a atuação dela da política foi sempre voltada para a sociedade, né? E embasada no que a gente tem de Abavim aí hoje. A Abavim foi criada numa época que nem se pensava em mobilidade, em acessibilidade, isso não existia, vamos falar, há 30 anos atrás. Sim. Isso nem era pensado. A engenharia não pensava nisso, também né? Também não. Era uma coisa muito distante ainda. Já existiam algumas normas, algumas coisas, mas assim, a aplicabilidade na sociedade, na prática, era bem restrita a lugares muito grandes, né? Órgãos muito grandes, vamos falar assim. E também muito pouco, né? Quando você ia num teatro, quando você ia numa entidade muito grande. Mas hoje a acessibilidade é para qualquer espaço, independente da medida, né, ocupacional dele. Então, assim, a Abavim, minha mãe, no caso, ela começou com alguns voluntários,
Foi até o Padre Sérgio que a acolheu lá no Bom Jesus, foi o primeiro lugar que eles montaram. E era justamente para trazer essas pessoas que eram esquecidas pela sociedade devido à sua deficiência, que hoje a gente não usa mais essa termo deficiência, né? Mas assim, que ela começou com algumas crianças que eram cegos, outros já eram cadeirantes, e hoje eles atendem uma gama bem grande de pessoas, todas elas com algum tipo de dificuldade aí, né? Então, assim, era justamente porque eles não tinham espaço na sociedade para isso. É interessante que, assim, eu lembro de ter, não sei se vocês conhecem, a Amanda e a Larissa, até foram uma dupla sertaneja na época. Muito conhecida, muito famosa na cidade e região. Eu lembro de quando eu fui na casa delas, que minha mãe as conheceu. Elas tinham o quê? Um ano e pouquinho. Nossa. Lembro certinho, de ver a casa, o corredor onde elas ficavam. Legal. Então, assim, hoje é bonito você ver, né, algumas pessoas que minha mãe pegou de criança e que hoje são pessoas completamente diferentes, né? Tem uma atuação, puderam se desenvolver na música, tem uma autonomia, uma liberdade. Uma autonomia e liberdade, graças a essa oportunidade que a entidade e as pessoas que começaram também proporcionaram, né? Então isso é muito, muito bonito a gente ver esse... E hoje a Bavinha ela tem 2 sedes em Barretos. Sim, tem a sede da Avenida da Rua 20, que onde estão os portadores de necessidades especiais, ainda estão lá. E a outra nova sede que está agora ali na 30 com a 23, né? Perto, com a 25, perto da Santa Casa. Eles foram para lá faz pouco tempo. Ali é um projeto junto com a Prefeitura Municipal de atendimento para as crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Legal. Então são crianças que saem da escola pública e vão para lá à tarde ou no período inverso. Para ter um tipo de um reforço. Isso. Então eles têm lá, tem neuro, tem psicólogas, tem TO, tem um trabalho assim complementar à escola para que essas crianças que tenham dificuldade de aprendizagem possam se melhorar. O que levou você para a engenharia? Você teria tudo para ir para a área política? Sua mãe foi política. Você teria tudo para fazer assistência social, porque sua mãe tem um trabalho muito voltado para o assistencialismo na cidade. E por que você foi para a engenharia? O que te inspirou? Assim, ó, eu quando criança gostava muito de música. Aliás, eu fui musicista e toco piano. Que legal. Comecei a aprender piano Parabéns. com 8 anos. Olha. Fiz todo o curso, era no Conservatório Santa Cecília. Nossa, famoso, hein? Famoso, Nossa. aqui perto, aqui na 23 com a... Eu tenho certeza que o DJ Júlio César conhece o nosso produtor aqui, não conhece? Já ouviu falar? Olha lá. Então, assim, eu tenho... Aliás, meu avô era trombonista, então eu tenho uma raiz musical. Mas, assim, eu comecei, fiz o curso de piano, dei aula de piano, então eu gosto muito de música até hoje. Mas, assim, de repente, eu tinha que escolher um ramo de faculdade. E eu sempre gostei muito de matemática. Muito. Aí, na época, eu ia fazer matemática. Aí me falaram, não, por que você não faz engenharia? Porque é uma coisa mais complexa que você pode dar aula depois. Aquela coisa, E né? você chegou a dar aula ou não? Não. De matemática não. Já cheguei a dar aula, mas sempre na área da engenharia. E aí eu acabei falando, não, então vamos partir para engenharia, né? E assim, então eu comecei meio que não tinha assim essa expectativa diretamente de trabalhar com a área que eu tenho hoje. Porque também a gente não tinha muita facilidade de estar estudando fora, você tinha algumas possibilidades mais dentro da cidade mesmo, né? E entre a matemática e a engenharia, eu falei, a engenharia é uma coisa mais completa. Aí eu acabei entrando na engenharia. E dentro da engenharia, eu gostava muito de cálculo, sempre fiz bastante. Só que no final eu acabei me identificando com a parte de arquitetura. Porque eu gosto muito da parte das construções, da transformação, então, de ter o plano e ter o plano executado. Então, dentro da engenharia, o seu ramo mais de atuação... É a parte de... Eu trabalho bastante coisa com arquitetura também, em parceria com os arquitetos, gosto muito dessa parte de finalização, de reforma, de transformação. Não seria a parte da engenharia mais pesada, que vamos falar assim, que é estradas, pontes ou edifícios. Eu sempre trabalhei e gosto dessa área residencial e comercial. Entendi. Que é onde você trabalha, vamos voltar no quesito, com o conforto das pessoas, né? Sim. Então, indiretamente, você trabalha com o social, né? Sim. Não pode não ser bem... Tá incutida em você. Tá incutido nisso. Então, você pensar que um ambiente seja agradável, seja confortável para a pessoa. E é o sonho que a pessoa tem, né? Ela chega com um sonho, você põe no papel, executa e entrega. Então, assim, tem essa parte bem humana também, né? Apesar de ser só a engenharia. Legal. Por isso que eu falo que eu me identifico muito com a parte de arquitetura também. Legal.
Cristiana, você preside uma entidade que até então, há algum tempo atrás, se chamava ABEA, que é a Associação Barretense dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos. Correto. E que hoje se chama Casa dos Engenheiros. Eu noto, talvez seja uma impressão minha, de que a partir de um certo momento, não sei se a partir da sua gestão, a associação passou a ter mais visibilidade ou participação na sociedade, né? É sua impressão minha ou a associação está mais presente na vida da sociedade neste momento? Não é impressão sua. Na verdade, é a terceira gestão que eu estou fazendo parte. A primeira gestão que teve essa transformação e esse boom que você comentou, que assim, ela começou a se destacar dentro da sociedade barretense, foi quando o André assumiu a presidência. O André Ponciano. Fez um brilhante trabalho. Ele deu uma paginação na fachada. E foi na gestão dele que mudou o nome. Sim, que era a BEA e passou para a Casa dos Engenheiros. É um nome fantasia que a gente colocou. Por quê? Porque quando você fala ABEA, é uma coisa muito abstrata. Então, assim, o que é a ABEA? Aí essa ideia que a diretoria teve, que na verdade foi uma proposta do André, na época do André eu era secretária, de colocar a Casa dos Engenheiros e Arquitetos para que a gente pudesse falar, não, nós somos engenheiros, entende? Não simplesmente uma sigla que fica meio que superficial, vaga junto com outras, né? Então, assim, quando o André começou, ele me convidou, eu comecei a fazer parte da diretoria como secretária. E assim, além dessa transformação que teve aqui em Barretos, na verdade essa transformação não foi só em Barretos. A gente está tendo esse movimento do CREA se destacar mais na sociedade, né? De ficar como um órgão, não que ele não trabalhasse, não é isso, mas de ficar mais visível. Tá? E com isso os engenheiros foram juntos também. Tá? Então toda essa transformação dentro do próprio CREA, de ficar mais presente na sociedade, começou com o nosso presidente, o Vinícius Marquesi, que inclusive hoje ele é candidato a deputado federal. Então, assim, nessa veia modernidade, jovem, porque ele entrou um jovem como presidente e nessa juventude ele veio com várias ideias e várias associações tiveram essa transformação gigantesca. Aí depois a próxima gestão foi do Tarso, né? Que infelizmente a gente pegou a pandemia, então deu uma, vamos falar assim, uma diminuída nas nossas atividades. Eu era vice-presidente dele. E aí depois, nessa terceira que eu estou agora, eu me candidatei para presidente. Então nós temos 3 gestões diferenciadas com o mesmo pensamento. São pessoas que estão fazendo um rodízio, cada gestão é de 2 anos. Ela pode ser reeleita até 4, mas nós ficamos cada um em 2, e a minha ideia é ficar 2 anos também. De preparar para que novas pessoas assumam esse papel de presidência e de tomar conta da associação, para que não fique um círculo fechado, uma entidade de círculo fechado. Então a gente tem muitos engenheiros novos e assim formados. Então assim, foi uma transformação muito grande dentro da entidade. Voltando a enfatizar isso, a gente foi muito, vamos falar assim, motivados e impulsionados pela juventude que o CREA, com o nosso presidente aí também, veio nos proporcionar. Daqui a pouco nós vamos retornar para falar do presidente do CREA pelo trabalho que ele fez. Bom, nós estamos ao vivo pela Rádio Jornal 88,7 e também pelo Facebook da Rádio Jornal. E acabou de chegar aqui nos nossos estúdios José Roberto Pimenta, conhecido como Zé Cocão. Ele é vereador em Olímpia e presidente da Câmara Municipal. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse quem você é. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Como você ressaltou, meu apelido é Zé Cocão. Lá em Olímpia, talvez vocês conheçam a cidade há muito tempo. Eu sou nascido e criado no município de Olímpia, num bairro carente, no qual havia muito... Já vou falar do meu apelido. Tinha muito pé de coco. E eu chamo Zé Roberto, e aí um dia eu derrubei alguns cocos e os meninos lá, Zé Cocão, e eu fui ficar bravo e o apelido pegou. E você vai ficar bravo, então já deixa um conselho. Chamou de apelido, hoje é bullying, né? Hoje, mas naquele tempo era só um apelido. E o apelido pegou, propagou, mas graças a Deus, a gente, mesmo sendo de um bairro carente, a gente sempre procurou também ajudar a comunidade e estamos fazendo isso até hoje.
Minha primeira profissão, sou professor de educação física, sou professor mestre de capoeira, já tive em vários eventos aqui em Barretos, tenho muitos amigos aqui, mestre Renato, enfim, vários amigos aqui em Barretos. Sou faixa preta também de jiu-jitsu, de muay thai, foi uma vida dedicada ao esporte. Depois resolvi mudar um pouco, fiz direito, sou advogado, entrei na vida pública e hoje estamos lá no primeiro mandato, já como vereador e presidente da Câmara Municipal de Olímpia. Ô Zé Cocão, você é uma pessoa que eu vejo que o prefeito de Olímpia, que pertence ao mesmo partido que eu pertenço, que é um cara que tem uma experiência vasta, ele tem um carinho especial por você, né? Ele gosta de você, você é um vereador bem atuante, você contribuiu muito na primeiro mandato dele e agora também nesse segundo mandato com o desenvolvimento de Olímpia. Que se deve a isso? Vocês têm uma sintonia de trabalho, vocês lutam muito pelo município, o que você pode também falar das conquistas tanto do Zé Cocão para o município de Olímpia, das conquistas do Fernando, a rádio aqui ela chega em Olímpia e também pelas plataformas digitais, para que todos possam conhecer como é que está Olímpia. Bom, eu trabalhei 4 anos com o prefeito, eu fui assessor dele direto, fiquei no gabinete junto com ele, no qual aprendi muito com ele, essa é a grande verdade. O Fernando tem uma visão, assim, ele é um visionário, é engenheiro, tem uma visão muito além dos nossos tempos, sabe? Uma visão, ele consegue enxergar aquilo que às vezes a população não enxerga e os outros políticos também não. É um prefeito que voa, ele tem um trabalho muito grande em Olímpia e, além de tudo, ele é um gestor. Então tem que falar não é não fica fazendo aquela política, aquela média, é um gestor. E isso, com essa gestão que ele faz, o pessoal entendeu, o município entendeu, os munícipes entenderam, tá aí que ele foi reeleito. E enquanto nós na Câmara, bom político também você tem que ter um lado, você tem que definir. Não dá para ficar em cima do muro, igual temos aí, né? Não. Se você quer ficar com 10 pés em 100 canoas. Se você ficar com os 2 pés, um pé em cada canoa, você vai cair, vai afundar e não vai para lado nenhum. Você tem que definir. Eu acredito no trabalho dele, trabalhei com ele, então eu apoio ele. Então, acredito que esse carinho que você falou, esse respeito também é mútuo. Tudo a gente discute. Estávamos numa reunião lá para aprovar um projeto. Tudo é discutido, tudo é falado, a gente dá também as nossas opiniões, ele acata também, então assim, é tudo bem transparente. A gente não vai, a gente faz uma política diferente, pelo menos os vereadores da base fazem uma política diferente. Nós não vamos ficar externando aquilo que a gente faz nas nossas reuniões, não vamos ficar fazendo barulho, fazer politicagem, querer ganhar voto com isso. A gente trabalha assim para o município e para a população. O que a gente discute lá, entre nós, fica lá, nós vamos para votar, falamos do projeto e eu acho que é assim que tem que ser. A cidade caminha, vocês veem que Olímpia aí, graças a Deus, a boa gestão tem caminhado muito bem. Cocão, você acabou de dizer que os vereadores fazem uma política diferente, né? Olímpia, ela já é hoje apelidada de a Orlando brasileira. E tem que explicar para as pessoas também o que é a Orlando brasileira, né? Porque nos Estados Unidos tem Orlando, que é uma cidade que tem vários parques de diversão, incluindo da Walt Disney, da Universal, tem os parques temáticos, aquáticos, centros de compras. E hoje, Olímpia está indo nesse sentido e recebe praticamente 3 milhões de pessoas por ano, de turistas por ano. E a gente sabe que isso não começou ontem. É um trabalho aí já de longo prazo, de longa data. Os vereadores, eles ajudam Olímpia. A política sempre olhou com bons olhos o turismo de Olímpia? Bom, tudo começou com o seu Benito, né? O presidente do Termas, com aquela visão dele. E naquele tempo era o day use. O turista vinha e voltava no mesmo dia, o day use. Foi passando o tempo, o turista começou a ficar 1 dia e meio, começou a ter atração, começou 2 dias e meio, hoje está em 4 dias e meio o turista no município de Olímpia. O trabalho é para que ele possa ficar 6 dias e meio no município. Então são fomentadas atrações no município, na região toda também, que é interessante a região participar, que com isso ela ganha também, porque o turista às vezes não consegue ficar só no município de Olímpia, ele pode vir aqui em Barretos, no Parque do Peão, ficar 1 dia aqui
e voltar para Olímpia, um dia em Sem, que lá também estão explorando algumas usinas da década de 50, enfim, ele pode permanecer em Olímpia nos parques e também visitar a região. Esse é o trabalho que está sendo desenvolvido pelo prefeito junto com a Câmara de Vereadores. Nós tivemos agora em julho 380 mil turistas no município de Olímpia. 380 mil? 380 mil. Olha que dado. E a semana da Festa do Peão, 180 mil turistas ficaram em Olímpia na rede hoteleira. Hoje Olímpia tem 34 mil leitos, é a segunda do estado de São Paulo, só perde para São Paulo, para a capital, já passou grandes centros como Campinas, Santos, e é a quinta do Brasil. Né? A primeira é São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Seguro e Olímpia. E com o avanço que está lá no número de leitos, logo pretendemos chegar a ser o quarto do Brasil. Então esse é o trabalho que está sendo desenvolvido, com atrações para trazer o público também, porque não adianta só ter os leitos, agora vamos ter o centro de convenções, de convenção praticamente para o ano que vem. Nós temos lá o recinto do folclore, que o prefeito está tratando também de fazer ele agora um recinto de atrações, outros tipos de atrações, várias atrações durante o ano, para não ficar restrito só ao folclore e quando tem festa do peão lá, apesar que o Olímpia não tem tanta tradição na festa do peão, mas sempre atrai um público também. Então eles estão empenhados agora em utilizar aquele recinto, que é um baita de um recinto, em exposição. E até hoje eu estava falando com a secretária de turismo, pelo menos uma exposição por mês. Legal. Cucão, lá em Olímpia, a área da construção, que era da Cristiane, que é a nossa presidente da Casa do Engenheiro aqui de Barretos, é muito destacada, né? Porque vocês têm obras para todos os cantos. Seja obra pública, seja obra privada. Então é um canteiro de obras Olímpia. Vocês, na condição como vereador ou prefeito, vocês facilitaram a legislação, vocês modificaram a legislação, vocês fizeram algo específico para atrair, para incentivar, para ajudar, ou simplesmente para não prejudicar, né? Porque isso já é muita coisa, né? Porque a gente vê em algumas cidades fazendo algumas leis para segurar a área da construção. Qual que foi o tato de vocês lá com relação à construção civil? Teve algo específico? Não teve algo específico, mas o objetivo lá é fomentar sempre a construção. A rede pública tem as construções dela, a privada também, tem grandes resorts, e com isso tem uma demanda muito grande na mão de obra realmente. Hoje falta mão de obra qualificada em Olímpia. Olha. Falta muita mão de obra qualificada. Os resorts, eu tenho alguns amigos que são gerentes, eles operam às vezes com 70%, 80% no máximo na alta temporada, porque também falta mão de obra. Hoje vai ônibus de trabalhadores de Itapapuã, de Severina, de Cajubi, tudo para trabalhar no município de Olímpia. A população de Olímpia, assim, às vezes tem uma certa dificuldade também, que foi tudo muito rápido, de entender que hoje a cidade é uma cidade turística, não falta trabalho, só que você tem uma mão de obra que às vezes trabalha de sábado, às vezes trabalha de domingo. Então, com isso, a região está aproveitando disso. E tem muitas pessoas de Olímpia que acabam não aproveitando, que quer aquele trabalho anterior, no comércio, de segunda a sexta ou de segunda a sábado. E hoje ela transformou numa cidade turística. Então, a população tem que o quê? Os grandes cargos de Olímpia, dos resorts, primeiro e segundo escalão, é ocupado por pessoas que vêm tudo de fora. E geralmente esses cargos não tem final de semana, não tem feriado, não tem domingo, não tem horário. Não tem. E pensando a médio e longo prazo, Olímpia logo vai ser uma cidade de 24 horas, né? Sim, sim. A tendência é essa, tem que porque... Tem que ser. Hoje nós já temos algumas coisas lá que funcionam 24 horas, tem que ser. E o que você tinha me perguntado de Orlandinho é um apelido carinhosamente que o pessoal fala, principalmente quando nós vamos em São Paulo. O pessoal fala muito de Orlandinho. Nós temos o parque mais visitado do mundo, vocês sabem que é na China, o segundo e o terceiro em Orlando. Olímpia às vezes fica em terceiro, às vezes fica em quarto. Quando era só o Termas do Laranjais, ficava sempre em terceiro. Com o Hot Beach, dividiu um pouquinho o público em Olímpia e acaba ficando em quarto. E o Hot Beach já está entre os 10 parques mais visitados da América. Legal. O Hot Beach também entrou no cenário muito forte. Nós temos lá o Museu de Cera, temos o Vale do Dinossauro,
Tem bastante... Tem o museu também ali que foi reinaugurado. Tem um museu de artes sacras. Arte Sacra. Muito bonito. Vai fazer o outro museu que já existe, mas foi tirado de lá, está numa casa temporária lá, que é o Museu do Folclore, que agora vai para o recinto do folclore, vai construir. Lá no recinto também vai fazer a Vila Brasil, que vai ter apresentações folclóricas para a gente explorar também o recinto. Fico orgulhoso de vocês, principalmente dessa visão como gestor que o Fernando está tendo. Cristiana, você trabalhou aí na prefeitura, né, no tempo da gestão do prefeito Eli Rezec, na área de projetos de obras particulares, né? O que você fazia lá? Ou o que faz essa função na prefeitura? Acho que é melhor, né? Porque da época que ela trabalhou já mudou muita coisa, né? Já sim. Quando eu trabalhei lá, né, foi em 2010, 2008, 2009, mais ou menos até 2010. Nós tínhamos um chefe da seção de obras particulares. Esse chefe era um cargo de confiança. Então, na época, eu presidi esse cargo. Esse chefe deveria ser o arquiteto engenheiro, porque ele faz a aprovação dos projetos particulares que vão ser executados na cidade. Então, você analisa o projeto dentro da legislação que não tem no município e você faz a aprovação e dá o alvará de construção para as obras, tá? Então, é um cargo estritamente profissional. Só que aí, com o passar do tempo, eu acredito que foi o Dr. Emanuel que ele transformou esse cargo em cargo administrativo. Então, que aí hoje, deixou de ser comissionado, passou de carreira. Correto. Hoje é um cargo de carreira. Na verdade, não existe mais só um analista. Na minha época tinha um analista, eles foram sendo trocados ao longo dos anos. Hoje nós tínhamos aí 4 analistas, que não está dando conta do recado. Acho que tem mais 2 ou 3 que foram recém-admitidos aí na prefeitura. Então virou um cargo de carreira, e esse cargo tem que ser ou arquiteto ou engenheiro, presta o concurso, e ele fica como um cargo definitivo, não é mais comissionado. E como é que funciona o setor de engenharia da prefeitura com a Casa dos Engenheiros? Vocês têm um bom relacionamento, vocês trocam figurinhas, trocam informações, leva a demanda às vezes para o secretário, olha, precisa de... Porque assim, Barretos também tem um canteiro de obras, principalmente particulares, muito grande, né? Sim. Ao contrário de Olímpia, que tem mais obra particular e também muita obra pública, Barretos hoje em dia está com uma quantidade bem menor de obra pública, mas ainda tem. Mas principalmente de obra particular tem muita, é obra para todos os lados na cidade de Barretos. E como é que funciona isso? Porque é um setor também da prefeitura, pessoal, que arrecada. Você vai construir algo, você vai reformar, você tem que pagar taxa. Sim. Então, é um setor que arrecada muito no município de Barretos. E vocês são bem tratados, vocês são bem orientados, tem essa interação, flui bem ali. Isso vai variar de acordo com gestão, né? Uhum. Então já teve algumas gestões aí que a gente teve problema com o secretário. Os funcionários em si são sempre os mesmos lá dentro, mas a questão do secretariado é que muda um pouco essa concepção de aceitação aí. Hoje que está o engenheiro Henrique, né, que está como secretário aí de planejamento, nós temos uma boa conversa com ele, não temos reclamação no quesito de reclamar e de tentar buscar a solução. Tanto que agora essa contratação desses novos 3 profissionais é uma reclamação que a gente tem reivindicação de vocês. Uma reivindicação desde o ano passado, e como você mesmo disse, eu estou analisando de quando eu estava para cá, a gente está falando de 12 anos. Uma pessoa fazia aprovação. Hoje, nós tínhamos 4, que agora já foram para 6, estão para 7, não está dando conta. Em 12 anos, trabalho, teve né? mais, tranquilamente, né? Porque como estava com o vereador, no levantamento que a gente fez, tinha 32 ou 33 novos empreendimentos imobiliários, seja vertical ou horizontal. Nesses 12 anos, eu aposto que passou de 50. Com certeza. É muita coisa. Coisa. Não, assim, e como a gente viaja, assim, o hábito de quem é profissional é incrível, né? Onde você passa, você olha para as construções, não tem como. Então, assim, eu vou muito em Rio Preto, Ribeirão, outras cidades. Parece que a parte que é particular, que são as pequenas construções, ou as mesmas que as pessoas usam para morar, mas eu falo no sentido horizontal. Nunca vi ter tanta obra de reforma igual tem Barretos.
Você vê em obras em cidades maiores que Barretos, você não vê, porque aqui ou tá pintando o muro, ou tá trocando o muro, ou tá trocando o portão, ou daí a pouco já trocou alguma coisa na casa. Então aqui as pessoas têm o hábito da construção, além dos investimentos. Então por isso que eu acho que essa demanda também é muito grande, porque é uma questão também de posicionamento social, né? Aí meu vizinho fez, também vou fazer, e um vai levando a outro, né? E assim, essa parte de arrecadação é bem grande na prefeitura. Sim. Porque toda e qualquer obra pode ser de ampliação, ou de reforma, ou de início, tem que ter as taxas de licença, as taxas de ISS. E é uma coisa que circula e gira muito bem, porque como nós somos assim, bem, vamos falar assim, limitados por causa da lei, hoje, por exemplo, você tem um terreno, você quer começar uma construção, você não consegue ligação de água. Você não consegue ligação de energia. Então, como isso foi ficando tudo amarrado, as pessoas têm que obrigatoriamente procurar um profissional. Profissionalizou. Isso. E tem que ficar, e tem que ser registrado na prefeitura. Então, por isso que esse volume de serviço também aumentou muito, porque essa exigência de coisas irregulares passou a ser um pouco mais coibida, vamos falar assim. Clarinho, também, né? E o apoio que a Casa dos Engenheiros dá para os engenheiros? Porque a gente estava falando no início da entrevista que era a BEA, ela era apagada, entrou o Vinícius Marquesi como presidente do CREA, depois tirou uma estrutura que estava ali não sei quantos anos, veio, profissionalizou, deu um tom mais jovem, deu um tom tecnológico. Eu acho que isso ramificou no estado de São Paulo, principalmente aqui em Barretos, que vocês deram up também, então acho que deu uma ramificada. Como é que foi isso? Como é que está sendo isso? E quem está hoje no seu segmento, o que pode esperar da Casa dos Engenheiros? E também fala um pouquinho também do Vinícius também, que inclusive está como candidato a deputado federal aqui no estado de São Paulo. Finalizando essa parte que a gente estava falando da prefeitura, que até eu citei o nosso secretário Henrique aí, por exemplo, agora vai ter uma alteração na lei, que é de construções, de código de edificações, vai ter uma alteração também na lei do plano diretor. Isso foi, fizemos reunião com a prefeitura, nós passamos nossa demanda. Você já sabe o que vai ser alterado, ou o que pretende ser alterado? Algumas coisas você a gente pode sabe falar, que é da nossa área. Vai ter audiência pública para dizer? A audiência pública já foi, isso já foi passado pra gente. Então assim, essa parte de comunicação melhorou muito, mas também porque a Casa dos Engenheiros e Arquitetos se fortaleceu. Né? Porque assim, se você também fica como uma entidade que não tem nenhuma representatividade, ninguém vai te consultar. Sim. Como hoje a gente cobra, fala, não, peraí, por que vocês não vieram nos consultar? Vai mudando a lei sem a gente ser consultado. Então assim, isso mudou tanto o conceito e logicamente depende também da gestão nos dar esse retorno. Mas se a gestão não der, a gente cobra. Não, e você tem um perfil muito democrático, você é calma, você é tranquila, você é conciliadora, isso ajuda também, né? Eu acho ajuda muito. Os clientes às vezes falam assim, como que você dá conta de lidar com esse pessoal na obra? Mas assim, ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa, falei, o que você me fala que eu queria fazer engenharia civil? Eu falo, as pessoas pensam, como eu pensava, a maioria, que tem que gostar de matemática. Não é. Você tem que saber lidar com pessoas e lidar com problemas. São dois quesitos principais. Não adianta você estudar e saber tudo na teoria, se na prática você não consegue ter essa conectividade com as pessoas e saber resolver problemas. Então, assim, é importante a gente conseguir lidar com isso e você tem que se aprimorar para ser um bom profissional. E aí, quando você assume um cargo como presidente de uma entidade, você tem uma responsabilidade dupla, porque você tem que dar exemplo como profissional e você tem que motivar que os engenheiros participem. Porque é o que a gente sempre fala no nosso grupo lá. Juntos a gente é mais forte. Não adianta eu querer me destacar na cidade. Eu preciso de ter vários profissionais que se destaquem, que tenham importância e que vejam que o coletivo é importante para qualquer classe. Sim. Porque assim, não adianta um brilhar e os outros... A gente não consegue fazer todo o serviço de uma cidade. Vai precisar de muitos profissionais. Tem demanda e serviço para todo mundo. Tem para todo mundo. E tem sol brilhando para todo mundo. E o que acontece hoje? Igual a gente tem um grupo de engenharia, mas como pode falar assim, entende? Não vai ser normal. Aí o pessoal fala assim pra gente, eu tô precisando de alugar um andaime, de uma forma metálica, não sei, onde que eu acho? Então a gente tem essa troca de informação, nós conhecemos indiretamente os outros profissionais da área, nem que seja pelo grupo do WhatsApp. Então quando a gente faz as nossas reuniões, os nossos eventos, essa comunicação entre os profissionais melhorou muito. Eu acho que até assim, o jeito do profissional lidar em Barretos hoje melhorou muito participando da entidade. Aí voltando especificamente para a entidade. O que é uma associação?
Então, nós sempre fazemos essa distinção. O CREA, ele é um órgão federal, ele é uma autarquia federal, que ele existe basicamente para proteger a sociedade. Quando ele vai proteger a sociedade, ele fala o seguinte: você está fazendo qualquer tipo de coisa que exija engenharia, você está criando um alimento ou você está fazendo uma edificação, tem que ter um profissional gabaritado para isso. Então é onde ele cobra. Certo. Ele cobra que tem um profissional, mas não é que ele está cobrando do profissional. Tem profissional que às vezes fala, o CREA só cobra a gente. Não, ele cobra que você seja um bom profissional para afastar os maus profissionais e aqueles que usam da profissão sem ter formação. Sim. Eu sou um construtor. Ele fez uma peneira e uma seleção benéfica. Aí o que a gente paga para o CREA anualmente, que nós temos uma anuidade para poder, como todas as outras entidades de classes, né? Nós pagamos, mas essa anuidade ela retorna para a gente, para a associação. Diferente de outras entidades. Diferente de outras entidades. E vocês têm essa vantagem. Nós temos essa vantagem, é dupla, vou explicar a segunda também. Então o que acontece? Quando eu recolho uma RT, que cada contrato, cada serviço prestado é uma RT, parte dela vem para a associação e a nossa anuidade também. Então, assim, ele vai fiscalizar o profissional perante a sociedade, só que em contrapartida, uma parte do que ele arrecada, ele devolve para a associação, que é uma entidade de classe que está aqui para capacitar os profissionais, para poder dar curso de extensão, para poder dar palestra, e a gente está cada vez mais se aprimorando. Então, assim, é uma coisa que você paga, mas você tem um retorno grande. Aí o profissional tem que entender que esse retorno, que ele tem que participar. E isso na gestão do Vinícius perante o CREA ficou mais evidente, fortaleceu os vínculos. Como é que foi a gestão dele? Porque agora ele almeja o cargo de deputado federal. Está muito bem cotado no estado de São Paulo. Vocês têm defendido a bandeira dele. Acho que é uma bandeira de vocês também, de vocês terem um representante que é conectado com vocês. Como é que vocês enxergam isso? Assim, qual foi a atuação dele? Ajudou muito? Eu enxergo assim, que quando nós começamos com o André foi quando o Vinícius entrou, logo depois ele entrou. Explicar como presidente do CREA do estado de São Paulo. Então nós pegamos assim o finalzinho da outra gestão e o início da dele. Então a gente já pôde sentir toda essa diferença da mudança. Hoje o CREA tem até aplicativo. A funcionabilidade... Ele é bem tecnológico. É muito tecnológico, que tem que ser, né? Se ele é de engenharia. Eu lembro da época que a gente ia lá pegar um formulário, preencher RT, e que depois ele saía a cópia, você destacava a sua e deixava lá no CREA. Então, assim, a gente está há 1000 anos de luz, né? E o Vinícius, ele proporcionou muito isso daí. Além de melhorar essa parte tecnológica do CREA, ele também tentou, assim, arrebanhar as associações, sabe? Trazer a associação como mais presente. Como mais falar parceira. Assim, mais parceira e cobrar dos presidentes. Gente, vocês têm que ir atrás do profissional, porque ele tem que saber que ele tem um retorno daquilo que ele paga. Então, assim, porque também a gente tem uma entidade linda, maravilhosa e ninguém vai. Não adianta. Né? Então, assim, isso ele nos passou como exemplo e a gente segue essa linha, né? Porque tudo que a gente segue é alguém que nos proporcionou. Por isso que eu falo que a nossa ideia visionária também vem muito do que o Vinícius nos apoiou também. Então, né? assim, o Vinícius sendo eleito deputado federal, vocês vão estar muito bem representados e vai ter uma pessoa lá que tem uma visão um pouco diferente do que aí tem. Vai ajudar bastante. O que a gente conversa muito nas nossas reuniões lá, nós não temos representatividade na política como engenheiros, tanto em vereadores, quanto em prefeitos, quanto em governadores, é muito pouca a participação da engenharia. Então, sempre se falou nas reuniões, a gente precisa de colocar engenheiros nos cargos públicos. O candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio, é engenheiro. Vocês têm uma oportunidade também aí. Já estamos começando, né? Então, assim, a gente conversava muito sobre isso, de ter um representante da engenharia, para pensar também especificamente no profissional, né? E aí teve a oportunidade do Vinícius, né, se propor aí ser candidato federal. E como a nossa regulamentação toda é no âmbito federal, porque o CREA é vinculado ao CONFIA, que é o que rege cada CREA de estado. Certo. E tudo que muda na legislação profissional vai passar pelo CONFIA, que vai passar pelos deputados federais. Então, assim, é importante a gente ter uma representatividade para que não seja prejudicado nada na nossa área de engenharia. E também, assim, porque não é só falar, eu estou pensando só na minha profissão, não é isso. Quando você também tem um engenheiro que está pensando na engenharia, aí a pergunta é a seguinte: o que é que muda no mundo e que avança sem engenharia? Nada. Então, uma pessoa da engenharia na política, ela tem uma visão muito diferente do que às vezes que elas trabalham em outras áreas. Porque ela sempre pensa
além, no que pode melhorar, tudo, né? Então, assim, tanto na parte de obras quanto na parte de saúde, a gente fala, a saúde hoje é muito adiantada, evoluída, mas por quê? Não é por causa do médico. A tecnologia É a entrou tecnologia, muito grande. então aí vem engenheiro elétrico, mecatrônico, mecânico, Da computação. e etc. Então, a base da medicina está tão boa como está hoje é a engenharia. Então, assim, a engenharia tem que perpetuar no sentido de evoluir cada vez mais. Então, é muito importante que a gente tenha um representante nosso, engenheiro, e que tenha também essa visão muito além, que a gente já pôde concluir, pode comprovar dentro do nosso estado de São Paulo. Nós temos já o exemplo dele. Então, é muito mais fácil a gente ficar motivado e mais um motivo para a gente apoiar, porque nós já temos é acessível, na prática, é moderno, exatamente. É jovem, tá querendo, tá com vontade e se torna tudo um pouco mais fácil, né, nesse sentido. Então, assim, é imprescindível, e eu falo para os nossos colegas engenheiros, a gente tem que dar valor no nosso engenheiro, vamos atrás do nosso deputado federal. Porque recentemente, não sei se vocês ficaram sabendo, tinha uma proposta de lei para extinguir os conselhos, e um deles era o CREA. Nossa. O que acontece se você tira um conselho? Nesse quesito da engenharia, hoje você só faz uma casa se tiver um engenheiro que vai lá aprovar o projeto e tal. E se isso for extinto? Cada um faz o que quiser? Faz a casa em cima da outra, cai em cima da outra, ou constrói o aparelho que quiser e a pessoa não tem responsabilidade sobre o que ela construiu ou sobre o que ela produziu. Então, assim, imagina se a gente fica sem isso. E tinha algum deputado federal para nos proteger lá? Nenhum. Mas isso, se Deus quiser, vai mudar para a área de vocês. Com certeza. Pessoal, você está acompanhando o Café com Prosa pela Rádio Jornal 88.7 FM e também por todas as plataformas digitais. Zé Cocão, a sua atuação como parlamentar lá em Olímpia é destacada, você tem alguns parceiros também, você tem uma parceria boa com o deputado Paulo Corrêa Júnior. O que você pode falar para nós, para quem está ouvindo aí, sobre a atuação do deputado, a atuação lá, e também falar do que você conquistou também como parlamentar para a cidade aí de Olímpia? Bom, você sabe que é um pouco restrito aquilo que o vereador pode fazer. Muitas pessoas acreditam que o vereador pode fazer de tudo, que na realidade, para propor algumas leis, você sabe a dificuldade que nós temos. Temos que ficar peneirando para encontrar uma lei que o vereador pode propor. Normalmente as leis são todas do executivo, já vem para a gente votar. Mas nós temos algumas leis lá de reciclagem de óleo. Tem uma lei a semana passada que nós demos utilidade pública para o Conselho de Pastores do município. Já deu utilidade pública o ano passado também para a Academia Sankit Takahashi, que é uma academia mais antiga que tem em Olímpia. Essa academia do quê? Do judô? Judô. Legal. De judô. Então, a gente tem vários projetos. E o deputado estadual Paulo Corrêa Júnior é um parceiro nosso lá também, está sempre em Olímpia. Semana passada mesmo estava lá junto conosco. É uma pessoa que não mede esforço para ajudar o município de Olímpia também. Já mandou só ele quase 1 milhão de emendas para o município de Olímpia nesses últimos 3, 4 anos para infraestrutura. Estamos fazendo agora lá uma Academia da Saúde no município. Vai ser a segunda. Nós temos uma Academia da Saúde. Academia da Saúde, falar rapidamente, porque às vezes a pessoa confunde com aquela academia ao ar livre. E não é aquela academia ao ar livre. A Academia da Saúde é um prédio. Hoje na Academia da Saúde de Olímpia nós temos lá num bairro que tem nutricionista, tudo gratuito. Nutricionista, acupuntura, aquela acupunturinha tanto da agulha como da sementinha. Tem pilates, tem funcional, tem capoeira, tem muay thai, tem vários tipos de ginástica, de jump, enfim, tudo gratuito. E nós estamos construindo agora a segunda, uma emenda do deputado Paulo Corrêa Júnior. Então a importância do deputado também que apoia o município. Olha, ele nesse período ele levou R$1 milhão. Quase 1 milhão. Quase R$1 milhão para o município de Olímpia. Para o município de Olímpia. É uma boa parceria que vocês têm com ele e também uma boa conquista para os moradores de Olímpia aí. Sim, veio recurso para Santa Casa, veio recurso para pavimentação e infraestrutura. E agora esse último que ele mandou, que nós estamos construindo, com uma contrapartida da Prefeitura, a Academia da Saúde. Legal. Bom, eu quero mandar um abraço para o Júlio Amorim e também para o Luiz Foreste, lá do Rotary Clube de Olímpia. E perguntar também para o Cocão o seguinte: Olímpia vive um bom momento econômico, né? E principalmente no turismo. Mas, assim como Olímpia, várias cidades do Brasil têm sofrido com a crise e com o desamparo da população mais pobre, mais vulnerável. Você,
ou os vereadores, ou o prefeito, tem projetos para a Olímpia na área social? Sim, hoje nós estamos lá com a secretária Cristina Reale. Quero até mandar um abraço para ela, vereadora, está licenciada, está no cargo de secretária. Nós temos A aquele... filha dela foi rotaractiana junto comigo, eles têm um vínculo muito bom também com o Rotary. A Cristina é trabalhadora, pessoa que sabe trabalhar na área social. Ela, além de fazer aquele socorro imediato em famílias em situação de vulnerabilidade, que é aquela entrega normalmente que faz as pessoas que precisam, né, aquele aluguel social, aquela cesta, todo aquele trabalho, também tem os cursos de capacitação para que a pessoa também possa inserir no mercado de trabalho. Então tem esse trabalho todo pensando sempre em inserir a pessoa, inserir as pessoas, não amparar naquele momento que ela precisa, mas também estar sempre preocupado com que ela possa, porque você sabe que a pessoa ela precisa ser inserida no mercado de trabalho. Para isso, às vezes, na adolescência, na infância, não conseguiu o estudo, então sempre a Secretaria de Assistência Social está preocupada com isso, participo de várias palestras, de vários cursos junto com a Cristina, então é uma pessoa muito trabalhadora que está preocupada muito com esse desenvolvimento, porque tem uma desigualdade, né? É difícil para o município também, e a Olímpia anda tão bem, então a gente procura fazer essas políticas públicas para diminuir o máximo dessa desigualdade social. A convivência em Olímpia, assim, o nível de criminalidade, isso é tranquilo, é baixo, é em paz. É assim. bem tranquilo. Antes da pandemia, a gente era a 5ª cidade mais segura do Brasil, até 100 mil habitantes. A 5ª cidade. A 5ª cidade. Hoje Olímpia está com quantos mil habitantes, Zé Cocão? Fala lá em 55 mil. Vamos ver agora esse ano aí uma nova contagem. Nossa, aí. deu um boom em Olímpia, hein? Eu acredito que vai dar mais de 60 mil. Que legal. E é a 5ª cidade. Nós temos a atividade delegada, e além da segurança pública do Estado, e agora também começou a GCM, a formatura deles foi há 15 dias atrás, com 50 homens na rua. Nossa, que bom. E já foi... Armado? Não, nós começamos alguns armados, só que eles... mas a maioria está desarmado para ir pegando experiência também, e depois a prefeitura vai armar todos eles. Mas o curso que eles já fizeram fizeram o curso em Campinas, eles já podem ficar armados. Mas por prudência, o prefeito achou melhor deixar um período desarmado, porque já colocar 50 homens assim, com pouca experiência na área, então ele achou melhor. Mas já votamos também um projeto há 15 dias atrás, para colocar mais 12, então vão ser um total de 62. Nossa. É bem interessante, você que nos acompanha, pessoal, pela Rádio Jornal 88.7 e pelas plataformas digitais, a preocupação que o gestor de Olímpia está tendo, né? Ele olha para o social, ele olha para a segurança, ele olha para a educação, olha para a saúde, tenta fazer com que tenha uma gotinha em cada recipiente, e isso elevou muito o nível de Olímpia. Assim, a gente escuta as pessoas falar bem de Olímpia em todos os sentidos. Vocês não ficaram atrelados simplesmente ao desenvolvimento do turismo, né? Vocês avançaram em outras partes, e isso se deve fundamentalmente a vocês que são gestores públicos lá, cargo eletivo ou cargo comissionado, enfim, que está batalhando diariamente para o desenvolvimento de Olímpia. Então a gente tem que parabenizar vocês por essa visão, né? Obrigado, e também falo da segurança do vídeo monitoramento que nós temos no município, né? 24 horas, é um Big Brother lá na cidade. Legal. Todo tempo já aconteceu vários furtos, roubo, assalto. Teve um assalto num posto de gasolina salvo engano, ano passado. Foi que a hora que eles chegaram, abordaram o pessoal, as câmeras já pegou, já comunicou a polícia. Antes deles sair do posto, a polícia já estava chegando lá. Eles saíram e a polícia atrás recuperou o cofre que eles tinham pego. Então isso é muito rápido a ação, porque as câmeras, o monitoramento 24 horas, então isso é muito importante. E é o que você falou, a educação, em todos os segmentos, todas as secretarias, a gente está procurando fazer o melhor possível. Já foi comprado tablets para todos os alunos, para fazer um trabalho também da rede pública municipal, para fazer um trabalho também digital, que isso é importante, que o prefeito já está vendo lá na frente também. Legal. Igor? Nós já estamos caminhando para o encerramento do nosso programa, rapidamente. Mas já acabou? Passou rápido hoje. Começou um pouquinho atrasado. Vamos ver se... Posso fazer mais uma perguntinha ainda? Rapidamente pode. Então tá bom.
Bom, ô Cristiana, a gente sabe, né, ou parte da população sabe, o CREA está ali localizado junto à Casa dos Engenheiros, mas são órgãos diferentes. Sim. Tá? O CREA faz uma fiscalização. Vez ou outra a gente acompanha na imprensa que o CREA vem numa turma para fazer uma fiscalização nas obras da cidade. No entanto, tem um pessoal que fica também ali na região dos lagos, né, junto à Casa dos Engenheiros, para fazer a fiscalização de obras. Como que se dá essa fiscalização? E eles só fiscalizam com base em denúncias ou estão nas ruas todos os dias fazendo verificações? Cris, pelo que o Igor demorou na pergunta, você vai ter que ser rápido na resposta. Nós usamos o mesmo espaço, só que são entidades diferentes. Então, o CREA é uma entidade totalmente diferente da associação, está no mesmo prédio. Tem uma UGI, que a gente fala, uma unidade gerencial ali, que ela funciona para a parte documental, para tudo que for necessário, e tem a parte de fiscalização também. Tá? A parte de fiscalização atualmente individual, ela está um pouco restrita. Por quê? Porque nós estamos numa fase de épocas de fiscalização em conjunto, que a gente chama de força-tarefa, que aqui em Barretos já houveram 2 esse ano. Então acaba pegando os fiscais e fazendo a região. Mas ela existe individualmente mesmo. Hoje, não está de praxe ele sair e estar procurando obra, não, porque normalmente é a prefeitura que faz essa fiscalização de obras. O CREA também pode ir, mas a maioria que vai sobre denúncia. Agora, na força-tarefa, que é a situação que a gestão está procurando hoje, ela vai por categorias. Então, por exemplo, a última força que teve tarefa, que teve esses dias atrás, foi nos hospitais. Os hospitais pediram os responsáveis técnicos por várias coisas. E muitas coisas, os gestores nem sabiam que precisava de ter responsável técnico. Então, assim, está difundindo o campo de trabalho do engenheiro, além, como eu disse, de proteger a sociedade. Porque imagine que você tenha dentro do hospital uma caldeira, um exemplo. Tem que ter um engenheiro mecânico que faça manutenção periódica e dá os seus laudos. Olha o risco que uma caldeira dessa pode Volta estar. naquela coisa, a engenharia está envolvida em tudo. Está envolvida em tudo. Certo? Nós tivemos na festa do peão, que todos os anos a gente faz a força-tarefa. Então, infelizmente, a fiscalização não tem muitos fiscais, porque isso também depende de federal, assim, não é tão fácil colocar fiscalização. Por isso que hoje ela está voltada para nichos, porque ela é mais eficiente do que ficar indo de casa em casa. Sendo que a prefeitura também faz esse trabalho. Nós estamos caminhando para o encerramento. Igor, a sua mensagem final, depois eu passo para Cristina Vilarim, depois para o Zé Cocão e encerro. Eu quero agradecer a presença de todos e foi muito bom conversar com vocês, esclarecer as dúvidas de Olímpia, né, e também da área da arquitetura e da engenharia. Cris, a sua mensagem final para os engenheiros, sobre o seu deputado federal, enfim, o microfone é seu aí, aproveita a oportunidade. Que o pessoal pode esperar aí do resto da sua gestão como presidente da Casa dos Engenheiros, enfim. A minha gestão vai até o próximo ano, em 2023. Eu e minha diretoria, cada dia mais a gente se esmerar para trazer novos profissionais para fazerem parte e os que já fazem parte para poderem aproveitar o máximo possível de todos os benefícios que a gente pode estar proporcionando. Então, é o que eu falei novamente e volto a reforçar. Juntos, nós somos mais fortes dentro da categoria. E reforçando, é importante a gente falar sobre a parte política, que o engenheiro tem que estar dentro, né, dessa questão política. Nós estamos numa fase decisiva agora. E é importante que a gente tenha alguém do gabarito do Vinícius aí Marquesi como nosso representante dentro da esfera federal, sendo um deputado federal. Então, eu espero poder trabalhar cada vez mais e reforço meu apoio aqui ao Vinícius, porque a gente com certeza vai ter muito retorno, assim como a gente está tendo até hoje como entidade. Legal. Zé Cocão, também você aproveita e fala aí para a população que nos acompanha, também da sua parceria com o deputado Paulo Correia. Quero agradecer o convite, momento de reflexão, estamos aí próximo a um pleito eleitoral. Quero dizer que a população reflita bem, escolha bem, tanto no presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. E nós estamos apoiando uma pessoa que é ficha limpa, um deputado estadual que é envolvido com a nossa região, uma pessoa cristã,
uma pessoa que tem os laços na nossa região também. Não sei se você sabe, mas tem as igrejas da Assembleia de Deus aqui em toda a região. Então é muito importante a gente estar apoiando pessoas também que é envolvido com a nossa região. Então fica aí um abraço a todos, muito obrigado, que Deus possa abençoar e que no dia 2 também a gente possa ter a vitória, tanto do deputado federal quanto do deputado estadual Paulo Correia Júnior. Muito obrigado. Pessoal, agradecer a todos vocês que acompanhou. Estamos encerrando mais uma edição do Café com Prosa. Eu espero você na próxima segunda-feira. Agradecer a todos que nos acompanham, DJ Júlio César, nosso produtor aqui, mais uma vez aqui na mesa conosco, muito obrigado. Vai uma mensagem aí do filósofo Aristóteles. A democracia ilimitada, assim como a oligarquia, é uma tirania espalhada por um grande número de pessoas. Fica aqui uma reflexão para que você que nos ouviu hoje, duas opções aqui para você, tanto um deputado federal quanto um deputado estadual, que já fez dentro da entidade, que faz aqui pela região, comprovou aqui 1 milhão de emendas aí para a cidade de Olímpia e poderá fazer muito mais aqui para a região de Barretos. Aguardo você até um próximo programa. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima! Esta é a Jornal FM, ZYE 314, canal 204, 88,7 MHz. Uma emissora do Grupo Jornal de Barretos Comunicações. Jornal FM, a sua rádio preferida.